Oi todo mundo, eu sou a Estela. Tive essa ideia de fazer um vídeo de maquiagem inspirado na personagem Fermina Daza, do livro O Amor nos Tempos do Cólera. Porque, principalmente, ela é uma personagem que eu gostei muito do livro. Eu acho que, em geral, as personagens femininas desse livro, elas são muito fortes. Então, todas mostram essa força, essa independência. E a Fermina Daza, ela é uma ótima representação disso que o Gabo tentou trazer. Então, eu tava pensando em como é que seria uma maquiagem feita pela Fermina Daza hoje em dia, né? E eu pensei assim que ela parece no livro ser uma pessoa bem discreta, né? Então eu imagino que ela usaria as cores mais discretas, ao mesmo tempo em que ela é muito ousada, né? Então ela não se cala, ela fala o que pensa, ela faz o que quer. E eu acho que talvez, se fosse um estigma, por exemplo, usar o batom vermelho, aí sim que ela usaria mesmo. Tem uma passagem engraçada do livro, engraçada mais ou menos, que o marido dela tá falando assim pra ela, eu acho que eu vou morrer. E ela fala, é melhor que morra mesmo. Então, assim, ela é bem desaforada. E eu tenho certeza que se alguém falasse assim pra ela, tipo, não usa batom vermelho, aí sim que ela ia usar. Eu ainda não sei muito bem como que eu vou fazer, mas ao decorrer da maquiagem eu vou pensando em como que a Fermina Daza faria, não como que eu faria. O rosto, eu acho que ela não faria uma coisa muito pesada, assim, tipo um rebocão. Eu acho que eu vou só no corretivo. Bem, tudo isso que eu tô fazendo é baseado nas minhas opiniões, claro. Você pode ter outra opinião, mas eu interpreto a Fermina Daza dessa forma. A gente nunca conhece um personagem por inteiro. Eu acho que nem o autor chega a conhecer um personagem inteiro, né? Ele conhece as partes da história que o personagem participa. Eu acho que nunca conhece ele inteiro, né? A Lígia Fagundes Telles falava muito isso, que ela conhecia as personagens dela até onde elas deixavam ela conhecer, né? Essa coisa também de envelhecer aparece muito no livro O Amor nos Tempos do Cólera. Então a gente vê a Fermina Daza envelhecendo, a gente vê os outros personagens, né? O marido dela, a gente vê o Florentino, a gente vê os pais deles, os personagens todos envelhecer. Então eu vou aplicar aqui assim também. Aqui assim, opa. E aqui. É importante falar, por mais que para quem já tá acostumado com maquiagem seja uma coisa óbvia, que a gente quer iluminar as partes do rosto que a gente quer que vá pra frente, sabe? Então, por exemplo, se você quer afinar o seu rosto, iluminar essa área do maxilar, assim, não é uma boa ideia, porque você vai trazer pra frente. Então, a gente tenta iluminar essas partes que a gente quer que salte. Então, a olheira, por exemplo, ela dá a impressão de que nossos olhos são mais fundos, né? Então, a gente quer iluminar essa área pra dar uma saltadinha. E também aqui, ó, essa área onde eu passo o corretivo. E aqui é que tá... O corretivo não, essa área onde eu passo o iluminador. E aqui tá uma coisa interessante, eu não imagino a Fermina Daza usando iluminador. Definitivamente. Eu adoro iluminador. Eu nunca que eu vou me maquiar, eu fico sem iluminador. Mas essa maquiagem da Fermina Daza, não minha. Talvez uma base com uma cobertura menor. Essa base é HD, da Vult. Talvez ela usasse um BB Cream, alguma coisa assim, não sei. Rebocão ela definitivamente não usaria, então eu vou maneirar bastante aqui na base. Não usaria uma base de alta cobertura. E bem pouquinho, então eu nem vou aplicar muito. Uma coisa que eu me pergunto, qual será o tipo de pele da Fermina Daza? Se ela não fosse somente um personagem, qual que será que seria o tipo de pele dela? Será que seria uma pele oleosa? Uma pele seca? A gente sabe que aqui na América Latina é muito comum, né, as peles oleosas por causa do clima, essas coisas. Mas nunca se sabe, né?
Essa base, ela é bem assim translúcida, então eu não fico com medo de passar por cima do corretivo porque eu sei que não vai apagar a iluminação. Mas em geral, quando eu vou usar uma base com uma cobertura mais pesada, eu não gosto de apagar a iluminação do corretivo, então passo a base antes e depois o corretivo. Mas essa base, ela deixa com um viço bem bonito na pele, ela é bem translúcida, assim, ela não é rebocão, não. Vou aproveitar para falar um pouco do livro. É um livro muito bom, acho que não tem como ler o livro e ter uma opinião diferente, sabe? Ele é muito bem escrito, a história é muito bem contada. Muito bem contada que eu digo assim, ele tem uma forma de contar, não é na ordem cronológica, sabe? Ele vai contando na ordem que ele quer contar. E sinceramente, eu acho que isso faz toda a diferença no livro. Então assim, no começo do livro, a gente já sabe como vai ser o final da vida dos personagens. E aí depois a gente vai lá pro começo da vida deles. Então é uma coisa bem legal de a gente acompanhar, porque a gente começa a pensar como é que eles vão chegar lá, sabe? Quando a gente tá... Quando ele começa a contar sobre a vida mais jovem deles, a gente começa a pensar como que eles chegaram naquele ponto, como que eles chegaram naquela parte da história. Então, assim, o autor do livro, ele dá muito spoiler da própria história durante o livro, é muito legal. Então, assim, logo no começo, a gente já sabe mais ou menos como é que um deles vai morrer. Ele mesmo fala. E assim, não tem problema falar que o personagem vai morrer nesse livro, porque é uma história de idosos, né? Eles estão vivendo o final da vida deles. Então não é como falar, tipo, ah, eles tiveram uma morte horrível. Não é como contar isso, sabe? É um livro sobre amor, todos os tipos de amor. Mas ele também é um livro sobre envelhecimento, sobre a velhice e como ela é percebida e vivida pelas pessoas. O Gabriel Garcia Marques, ele dá spoiler dos próprios livros, né? Então, talvez as pessoas que odeiam spoilers, elas fiquem um pouco irritadas com o próprio autor, porque ele vai jogando informações, assim, ele vai falar de um personagem, ele fala, ah, e aconteceu tal coisa que ligou eles, e só depois ele vai contar a história, e quando ele vai contar, a gente já sabe, a gente já sabia que ia acontecer, porque ele falou lá no começo, dá pra entender? Eu terminei de passar a base, eu vou pra sobrancelha. Sobrancelha é uma coisa muito de personalidade, né? Tem gente que gosta da sobrancelha mais leve, tem gente que gosta da sobrancelha mais forte. Eu imagino a Fermina Daza com uma sobrancelha bem forte, assim, sabe? Aquela pessoa que chega e você reconhece pelas sobrancelhas. Eu não sei como é que eu vou fazer. Mas talvez ela não obtivesse. Tô imaginando tudo, né? Na minha cabeça ela tem essa sobrancelha bem forte, mas talvez seja de nascença, sabe? Aquela sobrancelha bem volumosa, bem escura, sem falhas. Ou talvez ela só usasse a maquiagem pra corrigir essas falhas, né? Mas eu imagino ela naturalmente com uma sobrancelha bem forte. Inclusive, sobre a descrição dos personagens, esse livro me incomoda um pouco. A gente tem que ser tolerante com as épocas em que os livros foram escritos, a gente tem que ser tolerante com a separação da obra com o autor. Eu sempre defendo isso. Um autor não é sua obra, sabe? Então, assim, a gente tem que ser tolerante também com a época em que foi escrito, porque muitas vezes as pessoas foram ensinadas a ser dessa forma, ou era tão comum que não se via problema, sabe? Era o normal escrever assim. Mas me incomoda, não tem como eu ler e falar, ah, tá ok. Algumas partes desse livro é muito racista. As descrições são racistas. Por exemplo, quando descreve a prima da Fermina Daza. Que incômodo que me deu. A forma como ele descreve o cabelo crespo, por exemplo, me dá uma agonia, sabe? Eu acho que é bom a gente parar e discutir sobre essas coisas quando a gente lê esse tipo de livro. Não condenar o autor ou a obra por isso, porque são épocas diferentes, a gente não pode querer, né,
seria ótimo, mas a gente não pode querer que ele já fosse o visionário antirracista, né, naquela época. E temos que lembrar também que não é porque ele escreveu dessa forma que ele é racista, né? Sempre tento separar a obra do autor. Então eu deixei assim. Eu tentei não mudar muito o formato. Eu acho que a Carmina Daza só preencheria os espaços falhos da sobrancelha dela. Imagina ela já com uma sobrancelha bem pá. É interessante também a gente pensar nas diferenças que a gente tem dos personagens que a gente gosta, né? Muitas vezes a gente gosta dos personagens porque nos identificamos com eles e muitas vezes a gente gosta porque eles são muito diferentes da gente. Eu acho que a Carmina Daza é bem diferente de mim. Eu adoro a personalidade dela de verdade, mas tem tanta coisa que eu faria diferente que ela, sabe? Mas assim, a história só é daquele jeito por causa das escolhas dela, né? Então eu diria que ela é nada mais, nada menos do que a protagonista do livro. Nenhum dos outros homens, a Fermina Daza, é a grande protagonista, na minha opinião. Todo o livro se baseia nas escolhas dela, sabe? Tudo que ela escolheu é onde roda os pontos do livro. Como a gente vai mudando a opinião sobre os personagens durante o livro. O Florentino, por exemplo, no começo eu adorava ele. Eu não imaginaria que ele ia se tornar a pessoa que ele se tornou, sabe? Quem já leu o livro provavelmente pensa assim também. Não tem como passar pano pra ele, sabe? Eu sou um pouco chata pra gostar do personagem, mas quando eu gosto muito. E é o caso da Fermina. E, inclusive, a própria... Nossa, eu falo muito inclusive. A própria personagem, ela tem traços bem racistas no livro. É uma coisa que me incomoda também? É uma coisa que me incomoda também. Eu tento ser um pouco tolerante, mas que me... Eu sempre que eu vejo na passagem assim, eu paro e respiro fundo. Isso acontece. Então a gente tem falas da Fermina Daza bem racistas. Não diferente dos outros personagens, sabe? Corrigir só um pouquinho a sobrancelha, passar ao redor. Se bem que eu acho que a Fermina Daza não faria isso. Eu faria isso. Eu iria definir um pouco mais a sobrancelha, deixar essa mais parecida com essa. Ou essa mais parecida com essa, mas eu acho que definitivamente a Fernanda, que definitivamente a Fermina Daza não faria isso. Ela ia preencher e ia parar por aqui. Então tá bom, eu não vou fazer. Se ela tivesse a liberdade de escolher o que ela quisesse, se ela não tivesse querendo confrontar alguém, ela usaria uma coisa mais suavinha. Então eu vou usar o 013 da Ruby Rose, esse batom duo. O tratamento das mulheres desse livro também me incomoda. Eu acho que é por isso que eu não gosto tanto dos personagens masculinos. Principalmente do Florentino, né? Eu amava. Eu amo a Trânsito Arisa, esse nome incrível que ela tem. E eu resolvi usar esse batom. Ele não é muito suave, mas ele também não é um vermelho, assim. Então dei uma misturada nessas duas personalidades que eu imaginei pra ela. Duas personalidades não, duas decisões que ela teria na minha cabeça. Então, eu usei esse que é o 013 da Ruby Rose. Agora eu vou dar uma contornada no rosto. Uma coisa bem levinha. Eu imagino que ela teria, tipo assim, um estojo de maquiagem que ela ia adorar e ela ia usar o mesmo pra sempre. E o meu estojo de rosto favorito é esse aqui, que se chama Your Perfect Mix, da Ruby Rose. E ele é definitivamente o meu favorito. O meu estojo favorito. Eu sempre carrego ele na bolsa e eu tenho certeza que eu sempre vou gostar quando eu usar. Então eu acho que ela seria esse tipo de pessoa que tem um estojo favorito que sempre usa o mesmo, sabe? Também pra economizar tempo de decisão, sabe? Ela parece ser tão prática, assim, usar o tempo da forma mais
da forma menos estressante possível. Inclusive, uma coisa... Nossa, eu falo muito inclusive. Uma coisa interessante de se pensar, tipo assim, será que ela se vestia de um jeito em Paris e outro jeito aqui na América do Sul? Será que ela se adaptou aos estilos ou ela trouxe pra cá o estilo de lá? Eu sei que alguns momentos do livro fala um pouco sobre isso, né? Sobre o estilo de Fermina Daza. E, em geral, ela era bem simples, né? Ela não gostava das modas da época, é o que diz o livro, né? Ela via aquelas modas e ela não gostava. Ela tinha o estilinho dela. A personalidade dela é muito forte. Então, como eu disse, eu não vou passar iluminador. Eu vou passar um pouquinho de contorno só. Como eu já tô fazendo aqui, mas o iluminador não vou passar. Acho que eu não vou passar blush também. Será que ela passaria blush? Eu passaria. Mas eu acho que ela não. Ou será que sim? Talvez sim, pra dar uma carinha de saudável, né? Eu acho que ela não ficaria tentando ficar mais jovem do que ela é, sabe? A aparência. Eu acho que ela seria, assim, mais minimalista. Eu tirei um pouco do batom. E vou tirar um pouco do blush e do contorno também. Tentar resgatar um pouco mais a proposta, que eu acabei pesando um pouco. Agora nos olhos, eu acho que ela passaria só um rímelzinho e já era. Vou usar esse aqui, que é o da Max Love, efeito Mega Volume. Só um pouquinho de rímel, nada de muitas camadas, só pra dar uma corzinha nos cílios que acaba sujando um pouco de base quando a gente tá passando, né? Base, corretivo. Só pra devolver a cor pra eles. Assim, bem pouquinho. E sinceramente, eu acho que ela usaria maquiagem assim, em condições bem especiais, sabe? Quando ela quisesse. Ela nunca tentou esconder que, né, que ela tava envelhecendo, ao contrário de outros personagens. Tem um certo momento da história, né, que o Florentino pergunta pra ela se ela mudou desde que ela era jovem. Ela fala, o que que importa? É muito bom as frases dela. Eu acho que a maioria eu gosto. Tirando as frases racistas, talvez um pouquinho de pó translúcido, porque é um país quente, né? Pra dar uma segurada na velocidade. Eu vou usar um pouco do pó translúcido da Ruby Rose. É o pó Fios. Só um pouquinho aqui embaixo do olho. E eu acho que pra ficar mais Fermina Daza, uma trança. A gente vê, né, no livro a passagem que diz que sobre dar a trança, enviar a trança por uma mecha da trança, né, por carta para o seu amante, isso era tipo uma promessa de amor. Ela provavelmente usava só quando era mais jovem, né, mas vou fazer uma só pra ficar mais Fermina Daza mesmo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia de fazer uma maquiagem inspirada em personagem. Tentei tirar um pouco do excesso do batom e do contorno e do blush. Ficou bem assim natural. Eu com certeza faria diferente pra mim, mas eu acho que a Fermina Daza faria alguma coisa nesse estilo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.